Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do Componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento. Olha só, nós temos então a aula de número 10, objeto de conhecimento, emergência do fascismo e do nazismo, no nosso detalhamento, conceito de fascismo e nazismo e as influências e consequências desses regimes para os países. Então, queridos, ficaram curiosos? Acompanhem comigo esta aula. Então, estou aqui exatamente, entre os símbolos, tanto aí do nazismo quanto do fascismo, para a gente começar, então, aí a caracterizar algumas informações que são importantes, tá certo? Então, nós temos esses regimes que começam a surgir ali naquele período da Europa, pós ali a Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então, lembra lá que a Europa, de certa forma, ela está devastada ali pela guerra, e isso faz surgir, então, nos países, principalmente lá na Alemanha, o quê? Aquele sentimento de revanchismo, já que ela foi, então, culpada pela guerra. Quanto, então, aí à própria Itália, porque a gente está falando, então, sobre dois regimes, tá certo? Então, olha só, nós temos na Alemanha ali o Hitler e o nazismo, e nós temos, então, lá na Itália, quem? O fascismo do Mussolini. Então, a Itália, ela também ali saiu da guerra, prometeram ali para ela vários territórios, coisas que ela não teve no final da Primeira Guerra Mundial. Então, pensem comigo, um revanchismo, aquele sentimento de que agora eu preciso melhorar, então, aí o meu país para que ele possa se tornar uma grande potência. Tá certo? E, claro, começar, então, a dominar outros países menores, ou talvez até maiores. Então, perceba comigo que tanto o nazismo quanto o fascismo, então, eles têm esse sentimento exacerbado. É também um período que, já que a gente, teoricamente, está em crise, está pensando em sair dessa crise, tá certo? Eu também começo a falar, então, nesse nacionalismo. Tá? Então, os meus países, eles vão como se eu pudesse, então, agora pensar em inovar, pensar as estruturas do meu país para a gente começar, então, aí, não é mesmo, a tentar buscar novos elementos, então, para essa Europa. Então, vamos lá, vamos falar, então, sobre o nazismo e o fascismo. Vamos falar, então, para vocês alguns antecedentes históricos. Então, são dois regimes autoritários que tiveram como gênese aí um conjunto de fatores históricos, políticos, econômicos e sociais, então, no período entre guerras, que foi ali no final, então, da Primeira Guerra Mundial, 1918, tá certo? Vai, então, ali até o final quase da Segunda Guerra Mundial, em 1945, tá certo? Então, nós temos ali o quê? Também ligado a esse período aqui. Crise econômica, porque a gente tem, então, essa grande depressão pós aí a Primeira Guerra Mundial, então, causada pela superprodução, isto é, a indústria americana produzia mais do que o mercado ali americano poderia o quê? Consumir, levando então ao acúmulo de mercadorias, fazendo com que os preços caíssem. Então, lembra lá, tá certo? Os Estados Unidos estão assim por quê? Porque ele está fora ali daquele contexto da Europa que ficou devastado pela guerra, tá certo? Temos também nesse período aqui o quê? A insatisfação, então, com a democracia liberal. A guerra, então, ela causou uma certa desilusão em relação à capacidade da democracia liberal prevenir conflitos e garantir o quê? A estabilidade, tá certo? Então, percebam que eu preciso de regimes um pouco mais duros, mas isso é uma forma, então, de se pensar, alguns países, então, dessa Europa. Temos também o que, então, aí, não é mesmo? Nesse período aí pós-guerra, o medo do comunismo, tá? Então, a Revolução Russa, aquela lá de 1917, que começou em 1917, a gente tem, então, a formação dessa União Soviética. Então, isso levou o pânico
principalmente para as elites europeias que temiam que a ideologia comunista ela pudesse então se espalhar para outras partes da Europa. Então percebam que são as ideias que teoricamente, né, não podem avançar, tá certo? Temos também aí o quê? Esse sentimento que eu falei para vocês ainda há pouco de revanchismo, após então aí principalmente, né, a Alemanha ter assinado então aí o Tratado de Versalhes. Então, esse Tratado de Versalhes, ele submeteu a Alemanha a uma situação de humilhação. Para os alemães, um sentimento de injustiça, já que eles foram culpados pela guerra, tá? Então, isso faz despertar na população ali, principalmente da Alemanha, um sentimento de ressentimento, de revanchismo, propício para a disseminação, então, de discursos nacionalistas e extremistas. Tá certo? Então, olha que contexto, né, a gente tem, então, aí nesse período pós-guerra. Exatamente por isso nós temos, né? Aqui, então, no Mussolini, lá, então, ali na Itália, o quê? O feixe, tá? Como símbolo, então, aqui, não é mesmo? Tá? Para denominar ali, né, o fascismo. E a gente tem a cruz gamada, que é, então, aí, né, como é muito conhecido ainda hoje, a suástica, como símbolo também ali do nazismo lá do Hitler. Então, vamos falar agora sobre alguns fatores que possibilitaram a gênese do nazifascismo. E nós temos aí, né, para vocês, então, os dois símbolos, tanto ali do nazismo quanto do fascismo, tá certo? Porque a gente precisa, né, estar dentro para a gente poder compreender por que esses regimes que mataram tantas pessoas, eles ficaram ali, eles ganharam essa notoriedade, né, pós, então, essa Primeira Guerra Mundial. Exatamente por isso. Olha só que interessante aparecendo aqui, né, o quê? Exatamente esse símbolo, então, aí né, desta Itália fascista, tá certo? Então, nós temos, inclusive, observa aqui comigo, então, feixe, tá certo? Fácil, ele é cheio de feixezinhos, tá? Então, aí tem também ali como se fosse algo ali, né, para, teoricamente, a gente poder, então, quebrar, né, ou fazer ali né, o feixe, ele corta então a madeira, né? Então observa ali que isso também era um símbolo, inclusive, do antigo Império Romano, já que eu estou ali na Itália e a Itália é de certa forma ali localidade aonde este Império Romano da antiguidade ali se desenvolveu. Então exatamente por isso que a gente pega então esses símbolos antigos e lembra lá, a gente começa então a pensar nesse nacionalismo. O meu país eu tenho que reconstruir, o meu país tem que ser melhor. Então, percebam também o quê? Que a união faz a força. Então, são simbologias. Então, olha só, o fascismo ele é uma ideologia política, né, de extrema-direita, autoritária e ultranacionalista que surgiu, então, na Itália, no início, então, do século XX, tá? O termo, então, fascismo está ligado à expressão italiana facilitorio, que significa, então, feixe de lictor, né? Em latim, facies lictoriae. Então, olha só, representar o quê, professora? É a união, tá? Então, essa simbologia é o quê? União, então, e poder. De quem, professora? Do Estado, porque eu estou falando, então, aqui desse Estado, então, aí, ligado à Itália, tá? Então, o símbolo que é o feixe de varas amarradas, se vocês observarem aqui, são como se fossem diversas madeiras, tá certo? Ele era usado, então, aí como uma forma de poder e autoridade durante, então, o Império Romano. E eu começo a criar o quê? Esse sentimento de nacionalismo. Então, eu preciso de símbolos. Por isso que ainda hoje há essa representatividade, tá certo? Então, vamos falar sobre esse fascismo, então, lá na Itália. A gente tem, então, aí como líder o Benito Mussolini, tá? O Benito Almicare Andrea Mussolini, conhecido, então, como Benito Mussolini. Nascido em 29 de julho de 1883, tá? Em Predápio, na nossa língua, Predatio, também pode ser lá, né? Na Itália, tá? No centro-norte da Itália. A versão oficial aponta para o fuzilamento de Mussolini e Petacci
em um muro da Vila Belmonte, no vilarejo de Giulio de Mesegra, perdão, tá? Então, perceba aí, tá? Que é um pouco aí dessa história, então, desse líder, tá certo? Então, aí que é, então, aí o Mussolini. Vamos falar, então, agora sobre algumas características, então, aí do fascismo, tá certo? Então, nós temos aqui o quê? O nacionalismo, então, exacerbado, ou o nacionalismo extremo, tá certo? Então, que coloca a nação acima de tudo, enfatizando a unidade nacional, a identidade étnica e a supremacia racial. Então, eu estou falando exatamente desse sentimento de pertencimento a essa Itália do Mussolini, tá certo? Então, ó, é como eu falei para vocês, é um mundo, então, pós aí Primeira Guerra Mundial, que está, né, exatamente começando ali, né, a brotar, então, essas características, tá? Temos aí um segundo, que é, então, esse autoritarismo e ditadura. Então, que ele vai fazer o quê? Ele vai rejeitar a democracia e defende um governo ditatorial, com um líder forte que concentra aí o poder. Então, perceba que é o que? Esse autoritarismo, essa ditadura, eles obedecem plenamente, eu posso inclusive dizer, cegamente, o líder, tá? Então, para essa Itália, é o Mussolini que vai ditar as regras, tá certo? Temos também aí a repressão da oposição, que ela utiliza a violência e a propaganda para suprimir a oposição política e ideológica. Então, todos aqueles que, de certa forma, fazem parte dessa Itália e que são contra este regime fascista, ele vai, então, de certa forma, se for falar em público contra esse sistema, contra, né, este tipo de governo, ele é oposição. Então, a oposição tem que ser duramente combatida ou morta. Tá? Então, perceba que é esse Estado, então, como eu digo para vocês, autoritário. Temos, então, aí o culto ao líder, ou il duce, tá? Isso significa o quê? Cultuar, então, um líder. Este líder, ele tem algumas características. Ele é um líder carismático. E toda a propaganda do Estado fascista, ele vai, então, colocar nos cartazes exatamente essa figura desse líder, tá? Então, esse líder, ele é visto como a personificação da nação e a fonte de todas as decisões importantes. E como eu falei para vocês, é como se a gente realmente, se a gente pudesse, então, se transportar, então, para essa Itália fascista, a gente vai, teoricamente, estar ali, né, dizendo o ok para tudo que esse líder está dizendo, tá certo? E que se eu pensar o contrário, prisão, morte, tá certo? Então, percebam, tá? Que esse regime, ele, né, a gente precisa vê-lo ali com muito cuidado, tá? Temos também aí o controle da mídia e educação. Por que o controle estrito da mídia e da educação? Porque visa aí moldar a opinião pública e a formação de indivíduos leais ao regime. Então, eu tenho que pensar em prol deste regime. Eu não posso pensar além desse regime, ou pensar, então, em ser oposição a esse regime, tá certo? Por isso, então, esse controle da mídia e da educação. Esse controle é essencial para legitimar o poder e suprimir, então, aí a dissidência. Eu preciso fazer com que essas ideias elas cheguem em cada casa, em cada família, para poder fazer esse controle da nação e todos pensarmos juntos, tá certo? Temos também aí o quê? A militarização e o expansionismo, que é então o quê? Exaltar então aí a força militar, a guerra, a expansão territorial como meios para alcançar a grandeza nacional. Então, perceba, eu preciso ter então ali munição, eu preciso ter um exército forte para eu poder fazer o quê, né? A minha expansão. Então, eu preciso, é como se eu estivesse ali na Itália, agora eu tenho armas, eu tenho o controle da mídia, que fala tudo da vida do Mussolini e, ao mesmo tempo, dizendo que ele é quase um amigo seu.
tá certo? E aí, por que então esse controle perante ali a educação? Porque eu não posso pensar em ser oposição, eu não posso pensar que esse regime ele está matando, eu não posso pensar então que esse regime ele não é bom para o meu país. Então, exatamente por isso, tá certo? Eu preciso então fazer o quê? Né? Pegar a mídia. Eu preciso, então, né, de certa forma, passar essas informações como se esse culto, esse líder, essa sociedade, ela fosse, então, a melhor de todas. Por que que a professora, então, está marcando muito isso? Porque nós vamos ver, então, que, né, esse nazismo, esse fascismo, eles vão estar ali na raiz da Segunda Guerra Mundial, porque esses valores exacerbados, eles vão, teoricamente, começar a querer o quê? Territórios, está aqui a militarização e o expansionismo. Então, esse expansionismo é o quê, professora? Exatamente, sair ali da minha Itália e começar a tentar pegar o quê? Né? Territórios ali naquela Europa, mas lembra que essa Europa, cada localidade ali já tem um dono. Então, problemas que vão desencadear, tá certo? E vão acabar, então, na raiz ali da Segunda Guerra Mundial. Então, percebam também que o fascismo, eles tinham também um ditado, né? Tudo no Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E eles diziam mais, a gente precisa avançar, obedecer e combater. Por quê? Porque a gente segue, então, a figura de um líder. Por que que eu estou marcando muito isso, queridos? Porque são características, então, desse regime aí, né, fascista do Mussolini, lá na Itália, neste período aqui, né, pós, então, ali a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E agora nós vamos, então, falar sobre, né, o nazismo e vamos começar, então, a caracterizar agora, né, a Alemanha ali do Hitler e esse nazismo aqui, né, que também vai estar presente nesse mundo aí pós a Primeira Guerra Mundial, tá certo? E começando também a ter as suas características próprias. Vamos ver aí o conceito do nazismo. Então, o nazismo, conceito, foi um movimento político e social surgido na Alemanha, que além de ser ideologia nacionalista e de extrema-direita, trazia um forte componente de racismo científico, tá? Professora, o que seria então esse racismo científico, tá certo? Esse racismo científico, ele estava fundamentado no darwinismo social, que defendia a ideia de que existiam raças superiores, de onde surge o arianismo, que via aí o germânico, nascido na Alemanha, tá? Ou etnicamente descendente de alemães, isto é, o nórdico, o ariano, como naturalmente superior aos outros povos. Então, esse darwinismo social aqui é uma característica interessante, importante, então, deste nazismo do Hitler. Por quê? Porque ele, inclusive, dizia que os alemães tinham que casar somente com alemães puros, de raça ariana. Então, todos os outros povos, e principalmente ali os judeus, né, não podiam se casar com, né, os alemães, tá certo? Por quê? Porque eu preciso melhorar a minha raça. E melhorar a minha raça é o quê? Alemães, descendentes de alemães, se casando e tendo filhos, né, para a gente ver ali, né, eles se procriarem para serem uma nação forte. E lembra novamente, tá? Essa Alemanha, ela teve que assinar ali o Tratado de Versalhes e foi culpada pela Primeira Guerra Mundial, tá certo? Então isso também tem a ver com esse darwinismo social. Por quê? Porque eu preciso agora, com aquele sentimento de revanchismo, ter ali a minha raça ariana como soberana. Perfeito? Olha só. Vamos, então, ver aqui, olha que bonitinho, estamos, então, aqui, não é mesmo, para mostrar, então, aí, essa Alemanha que assinou, então, o Tratado de Versalhes, tá certo? Então, nós temos o quê?
né? Esse, então, culto ao líder. Gente, olha só. Tá? Então, exatamente por isso, nós temos esta figura, que é, então, aí a figura principal, né? O grande líder, então, aí, tá certo, da Alemanha, que foi o Adolf Hitler, aquele que matou mais de 6 milhões de judeus, né? Não só judeus, mas todas as minorias homossexuais, pessoas ali, não é mesmo? Como, por exemplo, andarilhos, ciganos, todos eles, né? Muitos mortos, então, aí, através da figura, então, desse líder, que é, então, o Adolf Hitler, tá? Então, vamos dar algumas características desse nazismo na Alemanha. Nós temos aí o líder, que é o Führer, tá? Que é, então, aí, né, o nazismo, ele chegou, então, ao poder, o nazismo, ele chegou ao poder na Alemanha sob a liderança, então, deste Adolf Hitler. Temos como antecedentes aí o surgimento, então, do nazismo na Alemanha. Ele é fruto das mudanças, então, desse pós-Primeira Guerra Mundial, né? Temos aí, logo depois, em 1929, a crise de 1929, tá? Que levou, então, o país a uma hiperinflação, além do sentimento de traição, fruto, então, da assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs ao país pesadas indenizações e grandes perdas territoriais. Lembra lá, o Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não podia ter, inclusive, não é mesmo, um corpo militar. Não podia fazer, então, aí, não é mesmo, não ter nenhuma estratégia ligada, então, a essa parte de exército. E, claro, pagou pesadas, né, imposições, teve que pagar dinheiro, então, para os países vencedores, não se esqueçam disso. E nós temos, então, a ascensão do nazismo na Alemanha, tá? De 1919 a 1933, a Alemanha organizou-se numa república liberal e democrática sob a liderança do Partido Social Democrata, período conhecido como República de Weimar. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães surgiu oficialmente em 1920. Hitler ascendeu rapidamente dentro do partido e, em julho de 1921, já era aclamado como Führer, o líder, tá? Então, o partido escolheu como símbolo a cruz gamada, conhecida também como a suástica, tá? Como símbolo principal, então, aí, né, desse regime. O nazismo, ele vai ganhando força entre os partidos políticos na Alemanha durante a década de 1920, período em que o Partido Nazista também se organiza militarmente. Em 1923, tentaram um golpe na Baviera que fracassou. Tivemos aí a prisão do Hitler, que organizou os preceitos básicos do nazismo no livro Minha Luta. O Hitler, ele vai, então, sair dessa prisão, vai concorrer, então, à presidência nas eleições de 1923, onde recebeu 36,8% dos votos, sendo derrotado pelo Paul von Hindenburg, que conquistou 53% dos votos. Hindenburg, pressionado, nomeia Hitler, né, ao cargo de chanceler da Alemanha, o que marcou o fim da República de Weimar. Com a morte, então, aí do Hindenburg, em 1934, Hitler passou a acumular o cargo de chanceler e de presidente da Alemanha, tá certo? E olha só que interessante. Estou, então, aqui exatamente num grande campo, então, aqui de concentração, tá? Por quê? Porque a gente precisa, então, caracterizar um pouco mais, né, alguns pontos interessantes sobre essa ideologia nazista, tá? Então, exatamente aqui nesses campos de concentração, muitos, né, milhares ali de judeus foram mortos, tá? Então, olha só, nós temos, num primeiro ponto, o antissemitismo, que é esse ódio, principalmente ali aos judeus, tá certo? Então, exatamente por isso, fazer os campos de concentrações, matar essas pessoas, porque eu preciso varrê-los da Europa, tá certo? Lembra lá que é a raça ariana que deve sobressair, tá bom? Temos, então, aí o antiliberalismo, que, na verdade, é o quê? Tá certo? Qualquer ideia, tá, que seja contra esses valores ali pregados, então, pelo Hitler. E ainda tinha mais, o Hitler, ele via os judeus como um grande inimigo e
tudo que estava ligado a dinheiro, de certa forma, ele achava ali que os judeus podiam fazer uma conspiração. Por isso, ser antiliberalismo. Então, aquelas ideias têm que vir apenas do Estado. E o Estado era o quê? Era o pensamento do próprio Hitler. Tá? Então, por isso, eu não posso, né, pensar para fora, né, dessas ideias do Hitler. Temos, então, aí o antibolchevismo, que é exatamente esse medo de quê? De que essas ideias vindas lá da Rússia pudessem avançar na Europa. Não, tem que ser as minhas ideias aqui ligadas, então, ao meu líder, que é, então, ali o Hitler, tá? Na Alemanha, tá certo? Então, eu preciso afastar essas ideias que venham de outros países. Lembra lá, é a raça ariana, tá? É, então, ali a Alemanha que deve dominar ali o mundo, tá? Temos, então, ali o espaço vital, que é o quê, professora? É exatamente começar a pensar, se essa Alemanha ela está se tornando forte, essa Alemanha ela tem, então, ali exército, eu tenho munições, eu tenho, então, ali, não é mesmo? A própria medicina, a química, investimento nessas áreas, tá? Na física, para quê? Para que melhorem o quê? As minhas armas, tá certo? Então, percebam o quê? Que nesse período aqui, muitas inovações ligadas exatamente para a gente fazer o quê? O avanço dessas técnicas militares para que eu possa conquistar, então, esses territórios na Europa, tá certo? Por isso a importância desse espaço vital, para sair ali da Alemanha, então, conquistar ali vários territórios. Quanto maior, melhor. Por quê? Porque o furro é, então, ali as ideias do Hitler que devem sobressair. Temos, então, ali o racismo. Então, principalmente aí essa parte, né, ligada ali à raça ariana, é ela que é a melhor, é ela, então, ser brancos dos olhos azuis ou verdes, não pode uma outra raça, teoricamente, né, se sobressair. Então, esse racismo exacerbado também, eu vejo todas as outras etnias como se elas fossem menores, como se eu tivesse ali que o tempo todo pisar em cima delas. Se pudesse, então, exterminá-las. Então, lembra que é uma das práticas também aí, né, dessas ideias ligadas ao nazismo. Temos a exaltação à guerra, tá? Porque, claro, se eu tenho munição, se eu quero me expandir, eu vou exaltar a guerra. Temos também aí o eugenismo, que é, então, aí o quê? O ideal de purificação, então, da raça. Que é qual raça? Aí eu escuto vocês dizerem, ariana, porque é isso que a senhora está caracterizando, e é exatamente isso, tá certo? É o eugenismo, então essa ideia da raça ariana, que é a raça pura, ela que tem que prevalecer. Mas isso são ideias, né, de quem? Dos alemães lá do Adolf Hitler, tá certo? Temos também aí o desprezo pelas artes modernas. Quem são os donos do dinheiro na visão ali do Hitler? Eram os judeus. Eles eram tidos, me perdoem a palavra, como malditos nesse período. Então, eu preciso ter esse desprezo, porque eles compram as artes, então eles não podem ser melhor do que essa minha ideologia. Por isso, não é mesmo? Inclusive os judeus, eles faziam isso, eles pagavam grandes pintores para fazerem obras que o Hitler foi lá e pegou para ele, tá certo? Então, teoricamente, nada que é moderno, tem que ser aquilo que o líder pensa. Tá bom? Nós temos, então, olha só, né? Essas ideias dominando, então, esse cenário europeu, tá certo? Olha só, vamos falar, então, agora sobre as consequências, então, do nazismo. E aqui é como se a gente estivesse, então, entrando no campo de concentração e olhando ali, né, a localidade onde os judeus ficavam. Então, como consequências, então, do nazismo, nós temos o quê? O Holocausto e os genocídios, que são o quê? Extermínio, então, em massa. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados nos campos de concentrações e guetos, tá? As vítimas não judias, ciganos, eslavos, pessoas com deficiência, homossexuais,
testemunhas de Jeová e opositores políticos diversos. Todos aqueles que pensam contra esse regime também foram perseguidos e mortos, totalizando mais de 11 milhões de vítimas, tá? E lembra lá, 6 milhões só de judeus. Métodos utilizados brutais, uso de câmaras de gás, trabalhos forçados, fuzilamentos e experimentos médicos desumanos, tá certo? Então, nós temos a Segunda Guerra Mundial, é quando essas ideias elas vão começar também a fazer parte, tá certo? Está ali, intrínseco, então, nessa Europa. E a gente tem a Segunda Guerra acontecendo de 1939 a 1945. Então, foi um conflito global, envolveu mais de 100 milhões de pessoas e deixou cerca de 70 milhões de mortos entre civis e militares. Temos aí a queda do Terceiro Reich somente ali, né, em 1945, na finalização, então, da Segunda Guerra Mundial, tá? Aonde a Alemanha ela foi derrotada em 45, levando à ocupação aliada e à divisão do país em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Temos a reorganização geopolítica mundial, a criação da ONU em 1945 para evitar novos conflitos em escala global, a Guerra Fria, a divisão do mundo em blocos, um capitalista e, claro, outro socialista, então ligada, né, ao capitalismo ligado agora aos Estados Unidos da América e o socialismo ligado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Temos Nuremberg e Justiça, julgamento de criminosos de guerras nazistas, estabelecendo princípios de direitos humanos internacionais. Então, olha só, né? Percebam então as consequências então dessa Segunda Guerra para a Alemanha. Nós temos a desnazificação, que é a proibição do partido nazista e a remoção de seus símbolos. Não pode fazer suástica, não pode fazer qualquer símbolo teoricamente ligado então aí ao nazismo. Isso é crime principalmente lá na Alemanha, tá? E fora dele também, em alguns países tá certo? Reconstrução econômica, o Plano Marshall, ajuda dos Estados Unidos para recuperar a Europa, responsabilidade histórica. A Alemanha ainda hoje enfrenta seu passado com reparações e educação sobre o Holocausto. E nós temos também aí que falar um pouco sobre os direitos humanos universais, tá certo? Que é de 1948, reação aos crimes nazistas, a punição, tá certo? Vigilância contra extremismos, então são mecanismos internacionais para prevenir genocídios e principalmente autoritarismo. Então, olha só, percebam, tá certo? Que nós temos também aqui o quê, né? Esses direitos humanos começando a surgir, que é o que está em voga na sociedade de hoje, tá certo? Então, vigiar para que esses regimes não possam mais acontecer. Então, queridos, atingi o meu objetivo, que era caracterizar tanto ali o fascismo quanto o nazismo, e por aqui a professora se despede.